Fala, palmeirense. E a sua temporada não para de ficar pior, né? Eu fui um dos caras que defendeu que a derrota para o Corinthians não deveria significar uma ruptura com o trabalho do Abel e que deveria dar esse tempo para esse time pra ele amadurecer, para ele se formar, para ele ganhar força. E tinha que pensar no resto da temporada, pensar nos outros campeonatos, não perder tempo pensando muito na Copa do Brasil e muito menos no Paulista, né? Mas derrota para o Corinthians, derrota em clássico, derrota para G6, pode não ser motivo para você encerrar um trabalho, para você classificar um trabalho como ruim, para você encerrar uma temporada. Mas é um sintoma. E a diretoria do Palmeiras e a comissão técnica do Palmeiras ignoraram esse sintoma. Bem-vindo ao canal Diego Yoato Marada. Se você está voltando, bem-vindo de volta. Se está chegando, bem-vindo pela primeira vez. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Dá uma chance pra gente aí, ó. Vê a gente aí uma semaninha. Vê se você gosta do conteúdo. Se você gostar, você continua. Deixa seu like, deixa seu hype. Se você quiser apoiar a gente, você que já é seguidor aqui, quiser apoiar a gente, apoia.se/Diego Marada, patreon.com/C/Diego Marada. Para financiar o nosso trabalho, pra gente crescer, pra gente continuar trabalhando, né? Jornalismo não se faz de graça. Aqui a gente faz um jornalismo independente, postando muito em cobertura, postando muito em informação, em análise aprofundada, sem fake news, sem gritaria. E eu não vou gritar para falar o que eu tenho para falar aqui, mas eu espero que o Abel Ferreira tenha aprendido uma lição com essa conquista do Corinthians. Aliás, com as duas conquistas do Corinthians, né? Palmeiras, a diretoria do Palmeiras vem há muito tempo batendo esse bumbo de a gente ganha mais de um título por ano, não sei o que lá. E o Corinthians combalido como tá, com o Dorival Júnior entrando com a temporada em andamento. Depois de uma conquista de título, o Corinthians foi lá, demitiu os uruguaios, os argentinos, os Dias, tanto Ramon quanto o Filho. Trouxeram o Dorival Júnior, que foi meio que chutado da seleção brasileira. Não vou nem dizer que com ou sem razão, acho que isso pouco importa. Trouxeram o cara, os caras foram campeões. Estão devendo dinheiro pra todo mundo? Então, o elenco em si não é forte, tem um 11 forte, mas o elenco em si não é forte. O elenco do Palmeiras papel é melhor. Ganharam 2 títulos. O presidente foi empichado, entrou um outro. Estão devendo para Deus e o mundo. Não sabe como vai pagar. Ministério Público em cima toda hora. Mas ganharam 2 campeonatos. E o Palmeiras que faz tudo certo. Paga todo mundo em dia. Finanças acertadas. Deve o básico. Não deve além do que pode pagar. Saúde financeira ótima, contratando muito, investindo muito, sem transfer ban, comissão técnica mais cara do Brasil e mais vencedora da sua história. E tá saindo de 2025 de mão abanando. Então, Marada, você queria que fizesse tudo errado, igual o Corinthians, porque é importante ser campeão. Eu não penso assim, mas tem muita gente que tá aqui assistindo que pensa assim. Eu sei que tem. Eu sei porque eu leio os comentários, eu não tenho interagido com todos, mas interajo com alguns, porque já que a gente está tendo live 2 a 3 vezes por semana, e vamos ter de novo nessa semana 2 lives também, ali eu tenho interagido mais com as pessoas, aí você inscrito consegue participar da live, deixar seu comentário e pode acompanhar uma que eu respondo. Se você é apoiador, você está nos nossos grupos de WhatsApp, você sabe que eu converso bastante com vocês ali. Então eu não vou mudar meu discurso aqui e dizer que fora Abel, ali o Corinthians campeão 2 vezes. Não. Continua achando que você perder no Paulista e você ser eliminado da Copa do Brasil por um time, ainda que seja um grande rival, não torna o seu trabalho horrível. O que torna o seu trabalho horrível é um trabalho horrível. E se não foi horrível, o trabalho do Palmeiras foi bem aquém do que você esperava. E um termômetro muito importante para isso é justamente as eliminações diante do Corinthians, né? Tanto a derrota na final quanto a eliminação. E o desempenho péssimo na hora do vamos ver contra equipes de tanta tradição quanto o Palmeiras, de maior tradição que, por exemplo, a LDU chegou numa fase super aguda pro Palmeiras da Libertadores, mas era um time de muito menos tradição que o Botafogo, por exemplo. Ou que o Corinthians, não vou nem falar. Não em Libertadores especificamente, mas tradição no mundo do futebol, né? O Palmeiras ele tinha que ter entendido, e eu acho que aí falta ainda ao Abel o entendimento disso, e talvez falte a diretoria o entendimento disso. Afinal a gente está falando de um clube que quem tem mais tempo de Palmeiras ali, da cúpula, por incrível que pareça, é a Leila. A Leila está mais tempo envolvida com o futebol do Palmeiras do que o Barros e do que o Abel. Ela já estava no clube quando ambos chegaram.
né? A Leila era já conselheira e correligionária de primeira da gestão do Gagliotti. O Barros era o diretor, tanto que ele é o diretor que traz o Abel. E o Abel chega depois de todo mundo. E é muito pouco palmeirense ali, talvez, para explicar para os caras. Ou para ajudar a fazer essa leitura, né? Quando o Palmeiras perde pro Corinthians, no ano em que o Corinthians está derrubado, é porque o termômetro anímico não está funcionando. É porque no que diz respeito ao emocional, tem algo que está fora do lugar. E quando você vai, e o Palmeiras esse ano, aí no Brasileiro ainda ganhou um clássico do Corinthians em Barueri, né? Ganhou um clássico do São Paulo em Barueri também. Ganhou um clássico do São Paulo no Morumbi também. Mas perde as duas pro Flamengo, né? Perde uma pro Santos. São sinais. A eliminação, a derrota pro Corinthians no Campeonato Paulista até conseguiu se ler alguma coisa, porque dali o time começou a mudar, algumas peças saíram, o Veiga foi realmente colocado de canto de vez, algumas ideias de jogo foram mudadas, ali ainda tinha Estevão e Rios, dali pra frente não teve mais, mas foi obrigado a forçar uma mudança, né? Vai pro Mundial para fazer a despedida desses dois caras, basicamente, o Rios ainda volta e joga um pouquinho, mas tinha uma reformulação acontecendo e faltou a leitura de que falhar na hora que precisa diante de um rival como o Corinthians significa algo. Algo estava desregulado nesse time e eu acho que faltou a capacidade de leitura. Então sim, perder para o Corinthians não é o fim do mundo, mas pode ser um indício de que o mundo está acabando. Né? Não dá para fazer uma análise definitiva de uma derrota para o Corinthians, mas você pegar uma derrota em final e uma eliminação com pouco intervalo de tempo entre as duas, e mesmo com times mudando, mesmo com times diferentes, seguir acontecendo, uma eliminação dentro do Allianz Parque, é algo a ser pensado. E acho que faltou essa observação, faltou essa capacidade de leitura, né? Curiosamente, né, como o destino ele acaba se entrelaçando, né? As coisas se entrelaçam e toda temporada conta uma história, conta uma novela, né? As novelas são longas, antigamente duravam até mais, mas duram 7 meses, 6 meses, uma novela da Globo, né? Uma novelona. E a temporada de 25 do Palmeiras foi uma novelona, né? Uma novelona com clichês, com eliminação para rival e sem final feliz. Foi uma novela de final triste. E um dos piores capítulos dessa novela foi a eliminação da Copa do Brasil, que passou muito pela cabeçada do Aníbal Moreno no Martínez, que gerou a expulsão dele e aí complicou muito a vida do Palmeiras para se classificar. E aí, mais uma vez, se tivesse o Abel falando aqui no meu lugar, ele diria, mais uma vez o Palmeiras perdeu para o campeão. E algo que vai pipocar, tá? Pessoas no Palmeiras já estão com esse discurso na ponta da língua, pode ter certeza. Mais uma vez o Palmeiras perde pro time campeão. Costuma ser sempre verdade. Botafogo, Flamengo. Nos últimos anos foi verdade. O Palmeiras perde pro time que vai ser campeão. Os torneios eliminatórios. Chelsea. E daí? Ao menos, em retrospecto, conseguiu se olhar para trás e ver que o Aníbal Moreno, depois da cabeçada do Martínez e depois da saída o erro na saída de jogo contra o Flamengo no Maracanã, um jogo que praticamente selou ali selou não, né? O Palmeiras depois assumiu a ponta, mas que tornou na queda de braço, mostrou o Flamengo com mais força que o Palmeiras. O grande algoz, né? O grande artífice, o grande protagonista desses dois lances não faz mais parte do Palmeiras. O Aníbal Moreno já foi apresentado oficialmente pelo River Plate da Argentina. Então onde a gente sabe, ele queria ir, porque ele também sacou que o clima para ele não estava favorável, embora a torcida jamais, curiosamente a torcida jamais tenha tenha pegado no pé dele, ao contrário, ele foi aplaudido desde sempre, mas eu acho que o cara entendeu, e acho que ele entendeu algo que talvez a comissão técnica e a diretoria não tenham entendido na mesma velocidade. Tinha algo errado ali dentro. E é no mínimo curioso, né? O Aníbal ser anunciado fora do Palmeiras justamente no dia em que o time que ele ajudou muito a se classificar tornou-se campeão da Copa do Brasil. Quer mais uma notícia ruim?
A gente vai tentar virar a página de 2026. A gente vai tentar virar essa página. Não, vamos focar 2025, né? Vamos focar 2026. Vamos virar a página. Mas lá para fevereiro, quando o brasileiro estiver começando, vai ter um final de semana que talvez não tenha jogo, porque vai ter o quê? Supercopa Rei do Brasil, Corinthians e Flamengo. E o Palmeiras assistindo de longe. 2025 não acaba, né? Tá na hora de acabar. Tá na hora de acabar. Que fique a lição, Abel. A humildade de conseguir ler. A humildade de tentar entender aquilo que você ainda não entende. Faltou isso. Que 2026, que essa conquista corintiana, 2 conquistas no mesmo ano, que as 2 conquistas do Flamengo no mesmo ano, ensinem algo a essa diretoria e a essa comissão técnica. Ganhar um clássico não pode ser tratado como vida ou morte, mas é um sintoma de vida ou morte. Deu para entender? Acho que deu. Se não deu, eu explico de novo. Se você acessar aqui, é só você apoiar a gente no apoia.se/Diego Marada, me seguir em Diego_Wata no Instagram, @Diego Marada no X. E eu volto aqui todo dia no canal. Se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.